Infelizmente, como os professores não são fortalecidos, ele, para exercer a sua autoridade, ele tem que usar de um autoritarismo, seja simbólico, eu sou o danado, certo? Seja conceitual, eu sei e você não sabe, e por isso que os aparelhos atrapalham a escola, porque aí apareceu alguém que aqui embaixo sabe mais do que ele, o cara diz o negócio, foi não, professor, foi 1830 e não 1930. Aí desespera. Então, é essa transformação, e aí vocês já estão vendo que eu estou dizendo de que não adianta política pública que não parta do fortalecimento do professor e da escola, da arquitetura da escola, dos materiais disponíveis para poder produção, das tecnologias, que eu acho elas fundamentais, e aí para elas estarem, por quê? Porque elas são as possibilidades da expressão de quem não tinha possibilidade de se exprimir. Quer dizer, quando há pouco tempo atrás, e não muito, antes da internet, a internet só tem 20 anos no Brasil. Está fazendo 20 anos do Comitê Gestor da Internet. 20 anos, em maio de 1995, começou a ser aberta a internet comercial no Brasil. Então tem 20 anos, é nada. Mas antes desses 20 anos, o professor era um poço de sabedoria. Ele que tinha informação. Hoje ele já não tem, ele é o que menos tem informação. Então aí o papel dele vai ser outro. Ele vai ser o papel de provocar a leitura crítica dessa abundância de informação que está aí, que é muito boa. Tem gente que acha que é ruim. Eu acho ela muito boa. Tem abundância de informação. Eu quero situar duas discussões teóricas mais abstratas a partir das intervenções. Ou seja, primeiro, essa noção de mensagem, além da tua explicação mais técnica, que na realidade não vai uma mensagem, ela é uma noção, um conceito de comunicação superável. E eu vou procurar mostrar. Hoje, se tu pegar uma mensagem, um post do Facebook, ou seja, tu faz um post, tu mandou uma mensagem para o cara que está do outro lado, não. Tu vai lá e pode corrigir, porque na realidade o que tu fez foi disponibilizar o teu pensamento num lugar que é a nuvem, aonde qualquer um pode olhar, e o outro vai olhar lá. Então, se eu não mandei a mensagem do outro sistema, entende? Ela não existe como mensagem, ou seja, eu posso modificar. Agora, o próprio Messenger, se você quiser, que é uma comunicação intersubjetiva, você bota lá uma mensagem para o outro, se o cara demorar muito para ver, ele pode chegar lá, a mensagem não está mais, a mensagem já tem mudado, etc. Mensagem não é uma mensagem. Isso não é uma mensagem. Ou seja, não é uma mensagem o conceito que a gente tem. Por que isso é importante? Porque isso aí mostra uma outra situação da comunicação. E na realidade o que há, onde não existe mensagem, ou seja, onde existe é um processo de sincronização. E eu posso levar esse processo de sincronização ao limite para entender os processos de ciência aberta. Por exemplo, vou discutir concretamente, até a tua que eu não vi, mas me passaram, ou seja, como é que isso acontece. Ou seja, primeiro, quando tu fala, ou seja, na realidade, tem um processo de emergência e eu não controlo, é isso que eu estudo. Agora, para estudar um processo de emergência, ou seja, um processo de emergência, aparentemente para nós, é um processo que acontece qualquer coisa. Será que é verdade que acontece qualquer coisa? Não. Acontece num processo de emergência, acontece qualquer coisa em limite que o sistema estabeleceu. E aí surge uma noção que nunca é usada e que é fundamental, que é a noção de constrição. Ou seja, na verdade, o que tu faz, ou seja, na verdade, nessa comunicação, que não é um processo de mensagem, vai, mensagem vem, etc, isso é o antigo. Isso é o que faz o Word, quando pega um texto do Word, manda para o outro, aí o outro muda e manda para ti. Isso é um processo de mensagem. Esse tipo de processo de comunicação é um processo de sistema fechado. Não é um processo que se dá em sistema aberto. Exatamente por ser um processo de sistema fechado, só fala quem tem a mesma língua. Quem tiver língua, exatamente como... Ou seja, tu não pode ter no mesmo sistema diferenças. Tu tem que ir cortando para todo mundo ter a mesma linguagem. Tá? Ou seja, eu estudo hoje, nós estudamos hoje, chegamos aí. Ou seja, se não estudar o processo de sincronização, se continuar pensando com mensagem, com relação intersubjetiva, discurso, etc., primeiro nós não conseguimos entender o processo
de comunicação humana como ele se dá hoje. Segundo, não entenderemos o processo de comunicação com as máquinas. Ou seja, nós tentaríamos, até isso aconteceu há pouco tempo atrás, se falava web semântica. Semântica é uma coisa humana. Vai querer que as máquinas usem uma semântica? Não existe isso. Ou seja, na verdade, nós queríamos impor às máquinas um processo de comunicação humana. Aí tu reduz elas simplesmente a algo que não muda nada dentro do processo. Eu acho que as máquinas mudam. Ou seja, exatamente porque elas têm outras lógicas e tal, e ela é um diferente. E ela é tão diferente quanto alguém que não tem olho. Ou seja, quer dizer, ela não tem as mesmas coisas que nós. E nós temos que aprender a comunicar com ela. Quando chega na biologia, você estuda biologia hoje, tu não consegue estudar os processos de célula-tronco, de genoma, etc., se tu não entender isso. Existe um processo de comunicação que não é um processo de comunicação humana. É um processo que se dá através de constrições. Então, o que acontece, por exemplo, quando, ou seja, nesse processo? Né? Primeiro, não é exatamente o currículo que tu faz quando tu faz um TNG. O que tu está fazendo seria mais dentro da própria linguagem. Seria melhor chamar tu faz uma uma concordância, um acordo pedagógico. Porque aquilo existe para aquela situação, na outra já o acordo será diferente. Tu não está construindo um currículo. A noção de currículo é uma noção de que existe uma maneira melhor de fazer as coisas, não que tu faz as coisas no momento concreto. Ou seja, aí o acordo pedagógico é mais dinâmico, porque tu entende ele, que ele é um acordo entre aquelas pessoas que estão fazendo aquilo, não é com o cara que está lá longe. Eu posso usar o cara que está longe, mas o processo está ali. Ou seja, mas aqui isso tem regras. É essa a questão que tem que ver. Ou seja, e nós estamos estudando o que é essas regras, como é que se dão. Por exemplo, eu descobri, porque eu uso muito Facebook, que tem uma coisa que se chama, que é os números mágicos. Ou seja, tu cria um grupo até 10, 15, 20 pessoas, nada acontece. Vai aumentando. Quando chega a 50, 70, começa a acontecer. Começa a surgir interação. Porque precisava um certo número de pessoas para que se colocasse coisas diferentes e as coisas acontecessem. Ou seja, a partir de 100, não. A partir de 100 tem uma comunicação que não é mais intersubjetiva. Eu não estou me comunicando com outro grupo, com a outra pessoa que está nesse grupo. Estou me comunicando com o grupo, com a dinâmica do grupo. A minha relação se dá com a dinâmica do grupo. Isso eu posso até descobrir isso no número mágico. Por quê? Porque tem regras matemáticas, tem um certo número de pessoas, um número de possibilidade de combinações, etc. Nós estamos estudando isso. E aí eu aprendi algumas coisas que eu vou falar da tua, que eu não vi. Ou seja, na verdade, a rede. Acho que foi o Nelson que me falou, eu estava conversando, não sei se foi ele ou foi. Acho que não foi ele. Ou seja, que falou que como é que se dava, ou seja, a questão da rede, eu não me lembrava mais, mas até eu sou dessa época, lá de longe, então essas coisas eu lia nas seleções de artigos. Ou seja, nessas... Você mandou cobra para mim. Isso quer dizer, né? Você mandou cobra para mim. Ou seja, nessa época, o que ele fez conseguir fazer? Ele conseguiu provocar um processo de sincronização. Agora, o que ele fez para provocar o processo? Aí vem a primeira regra do processo de sincronização. Ele definiu regras muito simples que pudessem ser consideradas como as constrições do sistema. Ou seja, ele tinha um endereço para onde mandar, ele tinha um modo de embalar, ele tinha um procedimento, era 4, 5 regras normalmente que tu tem, que define as constrições do sistema. O que quer dizer isso? Se o cara botasse um saco plástico, não chegaria. Se o cara botasse um endereço errado, não chegaria. Ou seja, ele criou algumas constrições para o sistema provocar uma emergência. Isso é o que ele fez. Ou seja, e aí vou pegar a ideia do texto, o vídeo que o Nelson apresentou. E exatamente o processo de sincronização é esse. Como eu estava pensando na intervenção de vocês, eu pude ver criticamente uma afirmação que é considerada mais do que óbvia. É que eu tenho uma ideia, o outro tem uma outra, quando eu passo a ideia para ele pega a minha e eu pego a dele. Olha só a noção de mensagem. A minha, não é isso que acontece. Quando eu discuto com alguém,
quando eu mando a ideia, o que acontece não é um processo da soma das duas ideias. É uma ideia nova. Ou seja, essa é que é a questão. Ou seja, há um processo de constrição. E essa ideia, que isso que se usa muito hoje, teoricamente, a ideia é diferente do objeto e tal, ou seja, primeiro ela não seria diferente, porque é diferente é que ela tem uma características particulares, mas não é a reprodução dessa ideia de mensagem. O que existe é a criação de algo novo. Isso que nós temos que entender. O algo novo não é uma soma entre as coisas das pessoas que compõem, muito menos é a soma dos discursos. Eu não construo um discurso que soma as observações de cada um. Eu construo um discurso novo que só vale para aquela situação. Para outra já não vale mais. Ou seja, essa discussão sobre sincronização, que para nós é fundamental, eu acho que é hoje fundamental para a ciência aberta. E aí eu vou discutir a questão política que tu colocou, que ontem eu percebi que quando eu colocava a questão de processos que não são processos institucionais, ou seja, as pessoas fazem uma observação que eu acho que é mais que justa. Nós não podemos deixar esse terreno perdido, vai deixar esse terreno solto. Só que, se eu entro nesse terreno e tento pensar dentro dele, eu passo a obedecer as concessões que estão colocadas nesse sistema. E aí eu já não penso mais. Aí eu já não consigo pensar coisas fora. Esse é o dilema. Esse dilema eu resolvi de uma maneira muito simples. Desde que eu entrei na fundição, ninguém conseguia me segurar, porque como eu tinha uma história de certas pessoas me tratavam como qualquer um, então eu tive muita liberdade, eu fazia as coisas que eu queria fazer. Ou seja, até assinar a presença como funcionário público, eu não assinava. Ou seja, por quê? Porque eu tive uma possibilidade particular. Qual é essa possibilidade particular? E aí o problema da pessoa mais nova é que eu já não tinha mais carreira. Ou seja, quando tem carreira, tu tem que pensar nela. Tu tem que pensar, ou seja, eu tenho que seguir determinadas constrições para construir a carreira, porque eu estou construindo a carreira dentro dessa sociedade, numa situação concreta, etc. Então eu tive uma liberdade. Agora eu me aposentei. Continuo vinculado à universidade, fazendo pós-graduação, então, mas agora não ganho nada. Então agora é que eu não tenho que obedecer coisa alguma. Ou seja, então eu posso ser a pessoa que vou pensar aquelas coisas que as pessoas que estão disputando o espaço não podem pensar. Isso é fundamental para a ciência. Esse processo, reconhecer que existe um processo que não passa pela institucionalidade, é fundamental. Porque eles vão criar coisas que vão viabilizar os processos de constrição, de sincronização entre essas pessoas e a institucionalidade. Ou seja, se elas não vierem, não há esse contrapeso. Ou seja, em última instância, tu acaba sendo dobrado pela institucionalidade. Só existe a possibilidade da liberdade, da disputa, se existir algo, diria em outras situações, nas situações marxistas, a ala esquerda, aqueles que não se dobram à institucionalidade, porque eles são fundamentais para gerar a possibilidade de pensar algo novo. Então, estou na minha batalha, Nelson, esteja na tua. Eu não gostaria de estar na tua pele. Ou seja, porque exatamente esse... Hã? Não me incomoda. Não, ou seja, não, em determinados momentos, ou seja, eu também não me incomodava, porque eu queria mudar o sistema por dentro. Hoje eu acho que gerar processos externos é fundamental. E sempre que tiver liberdade para isso, faça, porque essa é a tua contribuição. Não tente adaptá-lo, aí vem a discussão da própria revista. Por exemplo, nesse processo que nós estamos pensando, nós questionamos a questão do parecer. Eu descobri quando ele estava editando a revista, nós fizemos artigos coletivamente e tal, e de repente tinha que, para seguir uma publicação, ter algum nível de parecer. Aí nós começamos a quem que é o nome? Tem que ser cega esse parecer? Como é que se dá esse parecer? E eu comecei a ver que um monte de coisas que nós consideramos óbvio, não é. Por exemplo, não é óbvio que seja anônimo. O anônimo está porque existe um conflito entre o parecerista e o autor. Por isso que tem que ser anônimo, para resguardar que não haja depois um justiçamento. Ou seja,
Então, no limite, justiçamento, mas não é só justiçamento. Que seja cortado em alguma coisa, que o cara vá publicar numa outra revista que eu tenho autoridade e aí eu retalio ele, etc, etc. Ou seja, por isso que tem que ser anônimo. Segundo, o parecerista, ele está julgando, tem que julgar se aquele artigo é importante ou não, numa revista acadêmica. Ele tem que fazer, porque na realidade ele tem um problema de limite de tamanho da revista. Principalmente se for impressa, mas não só. No nosso caso não tem limite. Ou seja, por que eu tenho que selecionar os artigos antes da discussão? E não você posso selecionar depois da discussão? Não há porquê. Ou seja, porque na realidade eu não tenho limite. Eu posso permitir a autopublicação. O cara publica e há discussão no interior da revista. Depois eu faço comentário. Por que o parecerista, ele diz o que deve, cabe ou não cabe na revista e passa a definir as regras dela. Por que tem que usar isso? Tá bom, vou parar aqui, eu acabei, mas eu queria levantar essa discussão, porque eu acho que é importante para esse movimento. Milton, eu vou falar uma coisa muito rápida, que eu nem sei se eu consegui te acompanhar. Mas ontem, quando eu coloquei a discussão das novas institucionalidades, não foi exatamente como crítica ao que está emergindo aqui, desculpa, mas como um problema também científico a ser pensado e um problema político também. Então, mas aí, quando você fala assim, isso que você fez aqui é mais um pacto pedagógico do que um currículo, aí é uma discussão que eu acho que a gente precisa fazer mais, assim, porque quando os PCNs os Parâmetros Curriculares Nacionais, foram criados, existia uma forte recusa da noção de um currículo normativo. E algumas pessoas que participaram, especialistas que participaram da escrita disso, diziam textualmente: eu vou ser esperto. A gente pode fazer uma coisa esperta, a gente pode colocar lá de um jeito que, de fato, ele não seja normativo. Está se propondo uma coisa que é um parâmetro, de alguma forma normativa ainda, mas se eu colocar lá habilidades e competências e não colocar conteúdos programáticos, eu sou esperto. Só que o problema é que isso não estruturou nada para ninguém. E aí, qual que é a mensagem que depois de um tempo a gente escuta sobre o PCN? Assim, muito legal avançar na educação, só que não deu certo no Brasil. Quando você colocou um currículo menos normativo, as escolas ficaram perdidas. Não é verdade, a gente nunca nem sequer implementou o PCN, porque a implementação disso levaria a discutir aquilo que o nosso colocou, quais são as condições da produção docente nas escolas, da produção, da construção, da pesquisa, da discussão. Então, hoje, eu não quero um currículo normativo, e eu já pensei como essas pessoas pensavam, eu não quero nem discutir currículo, eu trabalho com o emergente nas escolas. E aí vão vir coisas que para mim são mais interessantes e mais excelentes do ponto de vista científico do que essas que estão ali no currículo. O problema é que eu preciso disputar uma visão de currículo, e é por isso que eu chamo de currículo. E currículo, para mim, tem sido as propostas de relação que vão acontecer no interior da escola. Eu preciso discutir isso, porque senão o que vai ter continuidade é uma coisa absolutamente sem sentido para mim, que é pegar todas as crianças de 7 anos e colocar no mesmo lugar, para pensar as mesmas coisas do mesmo jeito, com uma pessoa só moderando esse processo. Então, quando eu falo de outras relações dentro da escola, eu preciso pensar elas como currículo, porque eu acho que a política pública vai ter que estruturar isso como uma possibilidade concreta de acontecer. Isso. Não tem jeito, porque assim, eu já estou na minha segunda escola alternativa. Já estou satisfeita eu super valorizo isso, foi aí que eu comecei, e se hoje eu tenho uma contribuição no trabalho que eu faço com professores e secretarias, é porque eu tenho uma utopia que eu pude vivenciar um pouco ela nesses projetos à margem, que só na margem eu pude vivenciar. Então eu acho que eu tenho muito valor, eu valorizo muito eles. Agora, eu também acho que a gente, nesses projetos à margem, precisava ter pensado e precisa pensar um pouco como é que vão se dar essas novas institucionalidades, porque é a vida curta desses projetos, é muito curta. A vida financeira é muito precária nesses projetos. Então, eu, por exemplo, gostaria de estar nessa escola que eu ajudei a criar, mas eu não posso, porque ela não dá para ser remunerada.
Então, eu acho que é meio nesse sentido que eu quero pensar o currículo. Como são as relações escolares que a gente está propondo nessa escola que a gente quer tornar pública, né? Porque as que a gente tem não são públicas, são escolas estatais, são aparelhos governamentais. A gente pode distinguir isso, porque o público não está no estatal, o público está entre o estatal e o comunitário. A democracia não está no Estado, ela está no entre. E esse entre, eu acho que a gente vai pensar melhor até conceitualmente para a gente desenvolver mecanismos dispositivos e tal. Então isso que o seu comentário me provoca, assim, mas eu não sei. A coisa do exemplo que eu dei da internet lá na escola, isso foi há tipo 15 anos, não tinha essa coisa de subir as coisas para a nuvem, mas eu queria indicar um outro caminho assim, para essa discussão, que não é mágica a tecnologia. Para as crianças ela parece como mágica e para a gente também. E aí, eu acho que tem um trabalho a desconstruir, assim, um trabalho de desconstrução. Só um brevíssimo comentário o anonimato, do meu ponto de vista, era uma grande bobagem. Porque você só prejudica o jovem que escreve, porque você seleciona para aparecer aqueles que são especialistas no campo. Se ele é especialista no campo, chegar um artigo escrito por alguém que é conhecido no campo, na primeira linha você já sabe quem é. Então é ridículo. É ridículo. Sabe o que é isso? É ciência neutra. É da ideia de objetividade científica, o que é uma grande balela. Tem um conjunto de estudos sendo feitos muito interessantes, porque a Biomed Central, uma das grandes publicadoras dessa questão, tem journals que são de peer review blind, tem journals que são mistos e tem journals que são peer review aberto. Os dois sabem quem está sendo avaliado sabe quem está vendo e vice-versa. E eles fizeram estudos sobre a qualidade dos pareceres e não encontraram diferença significativa. Ou seja, o anonimato ele é só um véu, ele é uma imagem que se projeta de neutralidade. Nesse caso desses journals, é claro, não é assim, não existe, portanto, dado que o custo da evidência é pelo anonimato, então a ideia de anonimato, de se esconder alguma coisa que precisa provar que é útil para alguma coisa, não existe evidência de que ele é de fato útil. Onde foi se procurar e se testar, se encontrou que não existe um efeito significativo. E nos de double blind, nos opcionais, a ideia é que é opcional porque o pesquisador jovem não quer dar um parecer ruim com um artigo do pesquisador experiente e ser prejudicado por isso. Mas o que se viu é que esses pesquisadores jovens não se negam a se expor. Então, na verdade, a comunidade científica é capaz de ter uma cultura mais madura do que se espera, do que às vezes a gente se projeta. É bem interessante esses estudos. Deve depender do país isso. Não, eu, se tivesse que defender entre essas duas opções, eu achava que até a do parecerista não ser identificado pela forma cruel como a ciência é construída é até bom. Para poder. Agora, a quem você está analisando, tem que saber quem é, porque aquele artigo ele tem que refletir a vida da pessoa. Eu tenho uma dificuldade, porque eu não consigo escrever sem ser no contexto que eu estou, e quando eu boto o contexto que eu estou, eu furei a cegueira. Agora, realmente, você pegar um jovem pesquisador para dar um parecer contrário a uma estrela, pode vir a ter problema, porque está funcionando dessa forma, né? Então, por isso que em alguns casos se estabeleceu essa coisa da opcionalidade. O réu opta por se expor ou não para o autor. Mas que, curiosamente, pelo menos nessa área, nesse estudo que eu fiz na área de biomédicas, né, as pessoas têm tentado se identificar mesmo. E que é a construção de uma cultura também. Né? As pessoas aceitarem ser criticadas. Né? Aparentemente não é tão difícil a cultura. Bom, gente, estamos na hora do almoço. Vamos voltar às 2 horas aqui. Esperançosamente, com favor. Pode deixar as coisas aqui. Sempre pode. Fica com a chave? Então, eu não sei quem. Tem chave. Tem a chave. A gente tranca a chave e abre depois das 2 horas. Você pode deixar as coisas à vontade. De novo, eu vou comer aqui
Ele colocou uma questão que o pessoal manteve por nossa casa, então eu acho que é bom ir lá, O né? da ECA permaneceu aberto hoje, sábado, nós, então seria legal a gente ir lá prestigiar. Isso aí, até as 2, então. Obrigado. Ele é saindo daquela direção. Eu acho que eu. Já tá indo? Opa!